internacional, em que já finalizamos aquela aula infindável, né, interminável de direito dos tratados. Agora nós terminamos, já falamos da outra aula do outro assunto, que são sujeitos internacionais do direito internacional, e agora nós vamos começar a focar neles, dando início à questão do principal componente aí do direito internacional, principal sujeito do direito internacional, que é o Estado. Nós vamos falar agora sobre formação e extinção do Estado. Provavelmente vocês tiveram alguma aula, alguma coisa sobre esse assunto na aula de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, né? Mas aqui nós vamos dar uma aprofundada um pouco melhor nesse assunto e vamos falar sobre um viés aí, sobre uma pegada no direito internacional, certo? Então vamos lá. Formação e extinção do Estado. Certo? Vamos lá. Primeiro, nós temos que falar que esse sujeito aqui, o Estado, ele foi o primeiro sujeito do direito internacional. Depois é que surgiram os outros sujeitos do direito internacional lá, que a gente viu, Santa Sé, as sociedades, né, interestatais, as sociedades, organizações estatais também, internacionais, depois que foram surgindo esse pessoal aí, tá? E o Estado ele vai ser esse primeiro sujeito do direito internacional, certo? E aí, qual que é o conceito de Estado? Vamos lá. Conceito de Estado. O que entendemos por Estado moderno, né? É o ente jurídico dotado de personalidade internacional. Dotado de personalidade internacional, tá? Formado de uma reunião de indivíduos estabelecidos de maneira permanente em um território determinado. Presta bem atenção nesse conceito aqui, que depois nós vamos destrinchar todos os requisitos aqui, todas as partes aqui, componentes aí do Estado, em um território determinado. Tá? Sob a autoridade de um governo independente e com a finalidade precípua
de zelar, olha que lindo, né? Zelar pelo bem comum daqueles que o habitam. Certo? Olha só. Vamos ler juntos aqui. Então, assim, o conceito clássico, assim, o conceito que foi moldado assim, de forma majoritária, né, de Estado é que ele é o ente jurídico, ou seja, ele tem personalidade, né, ele é construído, ele é reconhecido como tal, dotado de personalidade internacional, e aí um pouquinho nós vamos já logo entrar nessa questão, formado de uma reunião de indivíduos estabelecidos de maneira permanente em um território determinado, sob a autoridade de um governo independente com a finalidade precípua de zelar pelo bem comum daqueles que o habitam. Daqui a gente já pode tirar mais ou menos que para ter um Estado reconhecido, ele tem que ter população, ele tem que ter um território, ele tem que ter uma posição geográfica, um território delimitado, ele tem que ter a intenção de ser permanente. Eu não posso considerar um Estado com prazo de validade, né? Eu vou formar um país nesse território, nação e tudo, com população, mas eu vou fazer esse país existir só por 50 anos. Não tem como conceber uma coisa dessa. Né? E a autoridade de um governo independente, porque o Estado ele ter esse ente jurídico dotado de personalidade jurídica internacional, ele tem que ser independente, ele tem que ser dotado de soberania, tá? E com a finalidade o quê? Ele tem que ter finalidade também, princípio de zelar pelo bem comum daqueles que o habitam, certo? Aí, então, disso nós tiramos 4 elementos. 4 elementos constitutivos do Estado. Quatro elementos constitutivos do Estado. Quais são eles? Povo, território, governo e finalidade. Tá? Agora, o que acontece? Atualmente se entende que, além desses 4 elementos, tem mais um. Hoje em dia se entende, principalmente depois, né, da edição da Convenção Pan-Americana sobre Direitos e Deveres dos Estados, se inclui mais um elemento, então seriam 5, que é a capacidade para manter relações internacionais. Relações, né, com outros estados. Então, assim, classicamente falando, né, a doutrina clássica tem estabelecido que são 4 elementos formadores aí constitutivos do Estado: povo, território, governo e finalidade. Só que daí atualmente se acrescenta mais um elemento constitutivo do Estado, que é a capacidade para manter relações com outros estados, certo? Aí nós nos remetemos aqui já a nota. Deixa eu só pegar aqui uma anotação que eu fiz aqui na apostila para ler para vocês, que é esse trecho aí
do artigo 1º da Convenção Pan-Americana sobre Direitos e Deveres dos Estados, que foi celebrada em Montevidéu em 1933. Olha só o que diz aí. O Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos: população permanente, território determinado, governo e capacidade de entrar em relações com os demais estados. Certo? Vamos lá. Falar aí de cada um desses elementos separadamente, para a gente entender melhor isso. Começando com a comunidade de indivíduos. Comunidade de indivíduos. Olha só. Dentro do Estado, obviamente, né? Existe o quê? O povo. Existe nós aí, a população daquele Estado, né? Só que daí tem uma diferença. Presta atenção. O povo, o que é o povo? O povo é o seguinte: eles são os nacionais. Nós já vamos depois ver certinho o que é um nacional, o que é um nato, o que é um naturalizado, tal. Os nacionais, os natos e naturalizados. Isso aí é o povo, tá? Povo é diferente de população. Tá? A população. Quem que é a população? A população que é a expressão demográfica. Pura e simplesmente. É a soma aritmética de pessoas no território. Tá? Tem gente que está só de passagem pelo país, tem gente que está ilegal, tem pessoas que estão escondidas, tem pessoas que estão fugindo, tem pessoas que não estão aqui interessadas realmente em ser povo brasileiro, né, ou em outros países também. Então você tem que... O povo mesmo, ele vai ser o que? Os nacionais, aquelas pessoas que realmente vivem aqui, que são natos e naturalizados, tá? E daí, em contrapartida a isso, nós vamos ter a população, os estrangeiros residentes, mas que não foram naturalizados, as pessoas que estão de passagem, que estão aqui de forma ilegal, que são uma soma da quantidade de gente mesmo que está aqui. Agora, o povo é um conceito diverso, é um conceito diferente, entendeu? E aí, depois da comunidade de indivíduos, nós temos o território fixo e determinado. Território fixo e determinado. O que é isso aí? Ele é o elemento material do Estado. Por que a gente fala elemento material? Porque é a matéria mesmo, é a terra,
a gente vê, a gente pega na Terra, a gente consegue traçar limites, fronteiras visuais, fronteiras exatas. Tem vários aí países, estados que têm fronteiras de rios, montanhas estabelecidas entre eles. Então é um elemento material do estado, é um elemento que eu tenho contato, eu pego, eu vejo sobre ele, né? E aí, olha só, o que é isso? É a fração delimitada do planeta, fração delimitada do planeta, em que se assenta a população do estado. Olha que beleza. Né? Nessa fração de território, só se pegar ali o globo, né, o mapa mundi, você vai ver que tem um pedaço dele, do mundo todo, em que está delimitado. Aqui é Brasil, aqui é México, aqui é Canadá, aqui é Botsuana, aqui é... E assim vai delimitando. Inclusive tem aquelas linhas já traçadas mostrando o México vai daqui até ali, os Estados Unidos vai daqui até ali, e por aí vai. Você tem uma linha traçada, você tem uma fronteira determinada, você tem um espaço, você tem uma fração do mundo separado, delimitado, apontado como sendo o território daquele país. E ali ele vai colocar a sua população, ele vai colocar o povo ali nesse território. Tá? E aí, nesse território, tá, ele exerce sua soberania. Tá? Ele exerce a sua soberania. Beleza? Só que olha o seguinte, o território, vou fazer uma adenda aqui, né? Território não é apenas geográfico. Professor, o que isso quer dizer? Como assim? Acabou de falar que a porção, que a fração ali delimitada, agora você está falando que não é só geográfico? Olha só, por que que não? Porque ele delimita também, primeiro, solo ocupado pela máxima, pela massa demográfica de indivíduos que compõem o Estado. Tá? Que compõem o Estado. Também vai compor o território o subsolo. Tá? O subsolo também vai compor o território os rios, lagos e mares. Tá? Interiores. Outro elemento aí territorial, os golfos, baías e portos. Também
nós vamos ter uma faixa de mar territorial. Faixa de mar territorial. E também faixa de mar territorial e plataforma submarina. Inclusive, onde tem muito petróleo, né? Muitas vezes. E, além da plataforma submarina, espaço aéreo. Espaço aéreo também é considerado território de um país, tá? De um estado. Então, território fixo, aqui nós já temos dois elementos constitutivos de estado. Então, comunidade de indivíduos, em que nós vamos ter o seguinte, dentro daquele território, dentro do estado, vai ter o povo, que vai ser considerado os nacionais, tanto os natos e naturalizados, e a população, que daí a população vai ser o conjunto total de todo mundo que está ali, sendo nacional ou não, sendo nacional ou estrangeiro, tá? Do país vai fazer parte da população. E o território fixo e determinado, que vai ser um elemento material, aquele elemento que você vê, que você pega, que você sente, né? Do Estado. E ele vai ali, dentro desse elemento material, dentro desse território, acertar a população desse Estado. Nesse local, o Estado vai exercer a sua soberania, né? E esse Estado, ele não se limita a esse aspecto geográfico, pura e simplesmente, onde nós estamos vendo aqui é o solo. Ele também vai abarcar o solo ocupado pela massa demográfica de indivíduos, o subsolo, inclusive os seus elementos minerais, os rios, lagos e mares interiores, os golfos, as baías e os portos. Vai-se ter também uma faixa de mar territorial e plataforma submarina, como também o espaço aéreo. Tá? Continuando aí, falando dos elementos constitutivos do Estado, agora nós vamos falar do governo autônomo e independente. Governo autônomo e independente. Tá? O que se entende por isso? Ele é o elemento político do Estado. Certo? Elemento político do Estado. E o que é isso? É a capacidade de eleger, do Estado, né? Do Estado de eleger a forma de governo que pretende adotar. Certo? Olha só. Presta atenção nisso aqui, sem a ingerência de outros estados. Só que aqui se pressupõe, obviamente, que tem que ter pelo menos um sistema democrático, minimamente aí respeitoso dos direitos humanos, né? E aí nós vamos ter
que o governo, então, tem dupla função. Primeiro, internamente, o que o Estado faz? Ele administra o país, que é daí a soberania interna. Tá? A soberania interna. E 2. Internacionalmente, é ele que participa das relações internacionais do Estado. Tá? Conduzindo sua política externa. E aí, a isso, nós nominamos de soberania externa. Olha só. Então, o governo autônomo independente, que é um dos elementos, né, constitutivos do Estado, ele pode ser explicado da seguinte forma. O governo autônomo independente, ele é um elemento político do Estado. Tá? Então, ele vai traduzir na questão da política mesmo, vai falar sobre a forma de governo, sobre a organização dos seus estados, sobre o processo legislativo, vai falar sobre essa questão. Tá? E aí ele é subdividido. Então, o que ele é? A capacidade do governo de eleger a forma que pretende seguir para a sua representatividade, para a sua organização interna. Aí nós vamos ter estados presidencialistas, nós vamos ter estados com governo presidencialista, nós vamos ter estados com governo parlamentarista, nós vamos ter estados monarquistas, nós vamos ter estados de pluripartidarismo, nós vamos ter estados organizados com partido único, nós vamos ter estados em que a eleição para presidente é só uma vez, nós vamos ter outros que vai ter reeleição, nós vamos ter estados aí, por exemplo, como a China, que pode, eu acho que sucessivamente, eleger lá o presidente, e é uma eleição meio que indireta, outros com eleição direta, e assim vai. São várias as formas de governo, vários os arranjos que podem ser feitos, e cabe ao próprio país, dada a sua autonomia, sua soberania, decidir essa forma de governo sem a ingerência de outros estados ou da sociedade internacional. Qual que é a exceção disso? A exceção é quando nós estamos em uma situação de flagrância, um flagrante desrespeito aos direitos humanos, aos estados democráticos de direito, em que nós temos situações que a comunidade internacional tem que se mexer, porque senão a coisa vai degringolar para um genocídio, vai degringolar para uma crise mundial aí, humanitária, né? Um dos últimos exemplos que a gente pode citar quanto a isso foi o Estado Islâmico, que eram os grupos radicais que estavam tomando territórios de vários outros países com a intenção de recriar o califado islâmico
sob uma lei, uma interpretação absurda e extremamente radical do Alcorão, né, e que eles estavam em flagrante desrespeito às regras internacionais, aos direitos humanos fundamentais, e daí houve uma coalizão internacional que se juntou para combater esses caras aí. E agora eles estão praticamente extintos. Eu acho que são pouquíssimos os territórios, as bases que eles têm ainda existem, mas não com a mesma força que eles tinham alguns anos atrás aí, né? Então, fora essas situações expressivas, né, essas situações excepcionais, cada estado vai ter a opção de escolher a sua forma de governo, mesmo que às vezes até em detrimento a valores democráticos e tal, como a China. A China é uma ditadura. A Venezuela, atualmente, já é uma ditadura. Cuba, uma ditadura desde a década de 50, enfim. Então, mas mesmo assim que se garante autonomia para eles, né, sem a possibilidade de intervenção, pelo menos não direta, né, de outros estados ali em sua organização interna. E aí, isso se subdivide em duas partes, né, em duas funções que o Estado vai ter. Primeiro, internamente, é o Estado que vai administrar o próprio país. É ele que vai decidir essa forma de governo, estabelecer as suas funções, seus poderes, seu processo legislativo e tudo mais, que é a sua soberania interna. E daí, internacionalmente falando, ele que vai participar, né, ele que vai delimitar as relações internacionais do Estado, conduzindo sua política externa da forma que achar melhor. Tá? Por isso que daí nós temos, às vezes, até mudanças drásticas na forma de condução da política externa de um país, dado o governo que assume. Obviamente, eu sempre cito esse exemplo, e não estou querendo dizer que um é pior que o outro, né? Mas nós temos, por exemplo, diferenças bem significativas na forma da condução da política externa entre o governo, que era o governo do PT, e agora o governo do Bolsonaro. Os países com que se busca estreitar os laços são outros, a forma com que ele vai lidar com situações externas e crises vai ser outra, o foco que ele vai dar vai ser outro. Então, cada estado ele tem essa capacidade para gerenciar sua própria política externa, e aí vai ser denominado a soberania externa. Tá? E aí, mais uma observação que a gente faz sobre essa questão é a figura do Estado soberano. E o que é esse Estado soberano? Né? É quando o Estado não reconhece nenhum poder superior capaz de ordenar o exercício de suas competências internas. Tá? É bem isso. Estado soberano é aquele que não reconhece nenhum poder superior capaz de ordenar o exercício de suas competências internas. Certo? Terminado de estudar o elemento do governo autônomo, nós vamos partir para o último elemento a ser estudado, que é a finalidade. Qual que é a finalidade do Estado? Né? Ele deve perseguir sempre uma finalidade.
como diz lá a carta, né, de criação do Estado americano, dos Estados Unidos, se garantir a todas as pessoas a busca pela felicidade, né? O Estado ele tem que ter uma finalidade, tá? O que o Estado, assim, de forma ideal, ele é? O que o Estado, de uma forma ideal, representa? É um meio Estado é um meio para que os indivíduos alcancem os seus fins particulares. Tá? A grosso modo, gente, tem muita coisa por trás disso e tal, tem várias teorias mas, assim, a grosso modo, o Estado ele é meio que justificado como uma forma assim de pacificar a sociedade e regulamentar as relações dos indivíduos, buscando a pacificação social e daí com isso se criar meios que facilitem, que garantam com que os indivíduos possam viver de acordo com respeito aos seus direitos e garantias fundamentais e que daí assim alcancem os seus fins particulares da melhor forma que lhes aprouver, né? Como diz a Constituição dos Estados Unidos, a busca pela felicidade, né? A Carta de Independência, quer dizer, dos Estados Unidos. Certo? Agora, terminado de falar dos elementos constitutivos do Estado, nós vamos falar já da sua formação, tá? Formação do Estado. Formação do Estado. Olha só. Ocorre quando os seus elementos constitutivos que é o que, gente? Lembra dos elementos constitutivos do Estado? É o povo, né? O território, governo e finalidade. Acabamos de ver isso aí, né? Quando seus elementos constitutivos mutuamente se integram. Ou seja, esses elementos eles têm que estar todos aí juntos, integrados. Daí nós temos, de fato, a formação do Estado, certo? Aí, quando essa integração ocorre, nós temos daí essa integração, ela converge para a soberania do Estado. Para a soberania do Estado. E aí, nós vamos falar do que, afinal de contas, é essa tal de soberania. Que, afinal de contas, esse raio de soberania, né, ela é o poder que o Estado tem de impor
e resguardar, de impor e resguardar dentro das fronteiras de seu território, suas decisões. Ou seja, imagina se outro país pudesse vir aqui, né? Uma pessoa que não gostou de uma decisão, de uma sentença do STF ou de alguma lei aprovada pelo Legislativo, vai lá no Uruguai e recorre e lá consegue uma sentença, fala, oh, esse caso aqui lá no Uruguai foi decidido diferente, eu quero que utilize essa sentença aqui. Né? Não, o Estado aqui ele tem poder de impor e resguardar dentro das suas fronteiras, de seu território, as suas decisões, sem se impor à decisão de outros estados. Tá? Por isso, por exemplo, que existem países em que as drogas são legalizadas, outros países não. Há países em que o porte de arma é legalizado, outros não. Há países em que a pena de morte é legalizada, outros não. O uso de drogas é legalizado, outros não. E por aí vai. Tá? Cada estado ele vai ter a soberania de decidir o que vai ser colocado lá dentro. Tá? Lembrando que há limites. Né? Se o Estado está dentro dos seus limites, tentando impor limpeza étnica, crimes contra a humanidade, como política, aí a comunidade internacional, a sociedade internacional vai ter que se mexer, impor sanções, vai ter que ver o que está acontecendo ali. Tá? Aí, outra questão é a seguinte, manifestação de soberania, né? É a faculdade que o Estado detém de manter relações com estados estrangeiros, e de participar das relações internacionais. E de participar das relações internacionais em pé de igualdade, com os outros atores da sociedade internacional. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem que já repor a tinta preta. Certo? Vamos ler aqui, ó. Soberania. Então, a soberania é o poder que o Estado tem de impor e resguardar dentro das suas fronteiras, né, dentro das fronteiras do seu território, as suas decisões.
seja judicial, como também as administrativas, legais e tudo mais. Tá? Além disso, é a faculdade que o Estado detém de manter relações com os Estados estrangeiros e de participar das relações internacionais em pé de igualdade com os outros atores, ou seja, sem hierarquia entre os países, né? E se envolver nas relações internacionais da forma que quiser, com os países que quiser, porque daí nós vamos ter lá aquela questão da política externa, né? De acordo com a visão do detentor do poder e tal, nós vamos ter relações diversas entre os países. Beleza? Agora, nós vamos falar dos modos de formação. Modos de formação do Estado. Modos de formação do Estado. E aí nós temos a primeira forma, que é o seguinte, é a fundação direta. Fundação direta. O que é essa fundação direta? É o estabelecimento permanente de uma população em um dado território. Em um dado território sem dono. Tá? Com a instituição de um governo organizado organizado e permanente. Seguinte, terra sem dono, como assim? Terra sem dono. Território qualquer que tenha aí. Hoje em dia é praticamente impossível, né, de achar isso aí, mas antigamente nem tanto, né? Uma população dá território que se estabeleceu ali, daí vai formando o país. Tá? Hoje em dia, muito difícil de acontecer isso, né? Praticamente impossível de acontecer esse tipo de fundação, né? E aí nós temos também a emancipação. O que é a emancipação? Tá? É quando um Estado se liberta de seu dominante. Quando o Estado se liberta de seu dominante ou do vulgo estrangeiro. Seja de forma pacífica ou violenta, né? Às vezes os processos de independência eles são violentos, por meio de guerra, por meio de conflito, né? Então, esse aqui ainda hoje pode acabar acontecendo, né?
também é mais raro, já que não temos mais colônias e tal como tinha antigamente, mas nós ainda temos casos de países que invadiram outros, né? Como, por exemplo, se eu não me engano, o Tibete foi invadido pela China e até hoje não se separou mais, né? Considerado território chinês ali. Então, ainda pode acontecer lugares aqui no Brasil, aqui no mundo, né? Lugares no mundo em que ainda pode se passar por lutas ou por processos de emancipação, tá? Outra forma, essa aqui já é bem mais fácil de acontecer, inclusive acontece hoje e pode acontecer amanhã. Separação ou desmembramento. Isso aqui, inclusive, no Brasil já se tentaram, né? E já se passou, né, no Brasil esse tipo de coisa. Não sei se todo mundo sabe ou lembra, mas o Uruguai já foi colônia, já foi território brasileiro. E ele passou por um processo de emancipação. Olha só, separação e desmembramento. Tem lugar, é quando um Estado se separa ou se desmembra. Se separa, se desmembra, formando outros. Né? Na Europa, no leste europeu, aconteceu muito isso, né? Você teve até recentemente, né, guerras do Kosovo, você teve a formação lá da Sérvia, de Montenegro, você tem o colapso da União Soviética, que daí se dissolveu e voltaram a surgir outros países que tinha antes do início da União Soviética, enfim. Então, hoje em dia, acontece muito isso ainda e pode vir a acontecer futuramente. Né? O Brasil teve várias revoltas no período regencial que tinham o objetivo de separar o Brasil. A Revolução Farroupilha, a Baianada, acho que a República do Equador, que visava a separação acho que do Maranhão e outros estados lá do Nordeste, enfim. Até São Paulo tentou se separar do Brasil durante um tempo. Então você tem movimentos desses, né? Bem recentemente, coisa assim de alguns anos atrás só, teve uma tentativa de separação na Espanha, né? Quando, agora me esqueci o território lá, mas onde fica Barcelona. Barcelona seria a nova capital desse território, né? Esse território tentou se separar da Espanha e formar um novo país. Não conseguiram, né? Mas teve essa tentativa. E aí nós temos também, deixa eu apagar aqui e fazer aqui em cima, senão depois falta espaço aqui, fica ruim de escrever muito ali embaixo. Outra forma de formação de Estado é a fusão. Fusão. O que é essa fusão? É um Estado núcleo, Estado central, que aqui nós vamos chamar de Estado núcleo, né? Absorve dois ou mais Estados. Absorve dois ou mais Estados, reunindo-os em um só. Tá? Reunindo-os em um só. E aí, além desses
desses modos de formação de Estado, nós também podemos elencar tais modos. Primeiro, por meio de uma lei interna, dois, por meio de tratado internacional, como é o caso de Israel, né? Israel foi criado por meio, o Estado de Israel, em 1948, foi criado por meio de um tratado internacional. E, quer dizer, não foi por meio de tratado, foi por essa aqui, ó, meio de decisão, por meio de decisão de organismo internacional, no caso a ONU. A ONU, em 1948, em reunião, eles decidiram criar o Estado de Israel. Tá? Essas aí são as formas, então, de criação, formação de um Estado. Tá? E agora nós vamos falar do reconhecimento do Estado. Porque vocês lembram aquelas requisitos constitutivos do Estado, nós tínhamos lá o povo, território, né, governo, a finalidade, e daí também se reconhece um quinto elemento hoje, que é a capacidade de ter relações externas com outros estados. E aqui entra muito essa questão aqui, ó, do reconhecimento de Estado e de governo. Que isso aqui tem problemas até hoje em várias situações. Só um exemplo, que é uma coisa que está virando a nova crise aí mundial, Taiwan. Ilha Formosa, lá na China. A China reconhece Taiwan como parte de seu território até hoje. E Taiwan se reconhece como independente, né? E agora a China, nos últimos dias, aí estava até lançando ameaças de invadir à força aquela ilha, né? E a comunidade internacional está aflita, está todo mundo prestando atenção, muita atenção no que está acontecendo ali, porque pode ter vários desdobramentos internacionais essa questão aí de Taiwan. Tá? Então, assim, nós temos um caso aí, por exemplo, do Taiwan, que é reconhecido como governo autônomo por vários outros países, mas a China não. A Palestina também é um estado que não é reconhecido por Israel e vários outros. Israel também não é reconhecido por vários outros países e assim vai. Tem várias situações aí de estados que não são reconhecidos por motivos políticos, ideológicos, econômicos e tal, por um ou outro estado, né? E que daí você vai ter que ver até que ponto, de fato, esse Estado, que é ou não reconhecido internacionalmente, tem realmente capacidade de estabelecer relações com outros países. Tá? Muito de acordo com essa capacidade que ele vai, de fato, ser reconhecido como Estado. Tá? E aí, nós vamos falar o seguinte, esse reconhecimento de Estado, o que é? Ele é um ato livre pelo qual um ou mais estados, reconhecem a existência em um território determinado
em um território determinado de uma sociedade humana politicamente organizada. Politicamente organizada, independente de qualquer outro Estado. De qualquer outro Estado existente é capaz de observar as prescrições do direito internacional. Olha só. Então, o reconhecimento de Estado é um ato livre pelo qual um ou mais Estados reconhecem a existência em um território determinado de uma sociedade humana politicamente organizada, independente de qualquer outro Estado existente, capaz de observar as prescrições do direito internacional. Tá? O Estado pode reconhecer, o Brasil pode reconhecer ou não a Palestina, os Estados Unidos pode ou não reconhecer a Palestina, Israel pode ou não reconhecer a Palestina. Tá? E aí vai de cada país, de acordo com as suas prescrições, com a sua soberania interna e externa, estabelecer a decisão pela qual ele reconhece ou não um outro Estado. Tá? E aí, sobre isso, nós temos que fazer as seguintes observações. Estado passa a ter existência. Estado passa a ter existência com os seus atributos de soberania e independência, a partir do momento em que aparecem no cenário internacional. Certo? Com seus 4 elementos. A gente já viu ali. Tá? E aí, olha só, a recusa apenas terá lugar
caso o novo Estado tenha sido criado em total desacordo com as regras do direito internacional. Tá? Resultando de um ilícito internacional. Professor, você acabou de falar ali que é um ato autônomo, que cada Estado tem o direito de reconhecer ou não os outros. Tá, beleza, tem. Só que aqui a gente já está falando da sociedade internacional. Quando vários Estados aí reconhecem ou não, aí a sociedade internacional só vai poder recusar caso o novo Estado tenha sido criado em desacordo com as regras do direito internacional, desrespeitando direitos humanos fundamentais, por meio de guerra injusta, todos esses elementos aí que podem desautorizar o reconhecimento desse novo Estado pela sociedade internacional. Tá? E aí nós temos o seguinte: duas teorias que vão explicar o reconhecimento de um novo Estado pela sociedade internacional. Que é o seguinte. Primeiro, teoria constitutiva. Essa teoria, para essa teoria, a personalidade jurídica internacional do Estado lhe é atribuída pelo ato político do reconhecimento. Seguinte, preste bem atenção. Vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando processo mesmo, né? Teoria geral do processo, processo civil, vocês vão ver bem a diferença entre uma sentença constitutiva de uma sentença declaratória. Tá? Ato constitutivo é uma coisa, ato declaratório é outro. E aqui vocês já vão ver mais ou menos a explicação nessas duas teorias. Para essa teoria, então, constitutiva, a personalidade jurídica internacional do Estado é atribuída, criada, ela surge pelo ato político do reconhecimento. Então, para eles, esse reconhecimento, o reconhecimento é que cria o Estado. Tá? Para eles, antes do reconhecimento internacional, esse Estado não existe. É esse reconhecimento internacional que vai
criar o Estado. Tá? Antes disso, o Estado é inexistente para essa teoria. Tá? Agora, nós temos, em contrapartida essa teoria, a teoria declaratória. Teoria declaratória. Presta atenção no nome. Vocês já vão entender a diferença entre elas. Tá? Para essa teoria declaratória, o reconhecimento do Estado decorre da simples admissão pelos demais atores da sociedade internacional de que o Estado em causa tem personalidade jurídica própria. Certo? Olha só. Aqui, para essa teoria, presta atenção aqui no nome. Ó. Aqui, o reconhecimento é que cria o Estado. Aqui, o reconhecimento, ele não cria o Estado. Não cria o Estado. Apenas declara. Apenas declara que aquele Estado, que o Estado já constituído faz uso à qualificação. Jurídica de Estado. Tá? Olha só o nome, gente. Uma coisa é eu constituir, criar. Outra coisa é eu declarar aquilo que já existe. Né? Uma coisa é eu montar um carro, outra coisa é eu declarar a existência daquele carro. Uma coisa é eu criar, constituir do nada, ali, criar. Outra coisa é eu simplesmente declarar, falar, reconhecer a existência de algo que já estava ali. Tá? Então, nós temos essas duas teorias aí quanto ao reconhecimento do Estado. E qual que é a teoria utilizada? É a teoria declaratória. Essa teoria declaratória é utilizada pela comunidade internacional. Utilizada na sociedade internacional.
Prova disso? Já vou mostrar para vocês aqui. Prova disso. É o artigo 1º no Institut de Droit International, Instituto de Direito Internacional, seu artigo 1º, segunda parte, diz o seguinte: o reconhecimento tem um efeito declaratório. Ponto. Já acaba com qualquer pendenga que se tiver sobre isso, né? Aí. E essa tese, ela também é utilizada na Carta da Organização dos Estados Americanos, a OEA, né, de 1948. No artigo 3º dessa carta está escrito: a existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos outros Estados. Tá? Então, o reconhecimento, ele vai só declarar a existência desse Estado e reconhecer ele como atuante no direito internacional. Mas a existência dele não é vinculada ao reconhecimento internacional. Certo? Já delimitado o que é o reconhecimento e colocado as principais teorias aí do reconhecimento internacional, nós vamos falar sobre as formas de reconhecimento. Formas de reconhecimento. Primeira forma de reconhecimento que nós temos: individual ou coletivo. Quando que se dá essa forma de reconhecimento? Ela é feita, né, por um Estado, já diz, né, individual ou coletivo, ou por vários Estados em um único instrumento diplomático. Né? O Estado sozinho, ou então um grupo de Estados, reconhecem por meio de um instrumento diplomático, uma resolução, um tratado, alguma coisa, a existência, né, a existência e a constituição daquele novo Estado. Tá? E aí, pode também, presta atenção nesse porém aqui, pode também ocorrer o não reconhecimento. Reconhecimento coletivo. Quando que se dá isso? Quando a ONU se manifesta no sentido de ter ocorrido determinado ato ilegal.
em sua Constituição, né? Por meio de guerra, de invasão de outro território, está ocorrendo um genocídio, enfim, né? A ONU, de forma coletiva, decide não reconhecer a existência desse novo Estado, que foi o que aconteceu com o Estado Islâmico. Eles tentaram criar um novo califado, eles tinham território, eles tinham tudo lá, invadiram vários territórios de outros países e se declararam como um novo Estado. A comunidade internacional não reconheceu, tá? Foram lá, teve até uma coalizão internacional para reprimir os caras, para retomarem o território. Certo? E aí, daí outro porém, que é bem diferente desse aqui, que vamos falar, que é o seguinte: um novo Estado, da mesma forma que ele pode não ser reconhecido de forma coletiva, um novo Estado pode ser reconhecido dentro do quadro do reconhecimento coletivo e mútuo, quando é admitido no seio de uma organização internacional de caráter universal, como a ONU. Né? Seria incongruente se fosse reconhecido como componente da ONU e não fosse reconhecido como Estado pela comunidade internacional. Né? Olha só o que diz aqui o artigo 4º, parágrafo 1º da Carta da ONU. A admissão como membro das Nações Unidas fica aberta a todos os Estados amantes da paz que aceitarem as obrigações contidas na presente carta e que, a juízo da organização, estiverem aptos e dispostos a cumprir tais obrigações. Tá? Então, olha só, são 3, então, as condições de ingresso que nós temos na Organização das Nações Unidas. Primeiro, que é um conceito completamente vago e bem discutível aí, né? Serem estados amantes da paz. Mas aí um pouco vem o segundo aqui, que acaba um pouco com essa vagueza, né? Aceitarem as obrigações contidas na carta e estarem aptos e dispostos a cumprir tais obrigações. Tá? E ainda nós destacamos que o reconhecimento pela ONU vai depender do voto afirmativo dos 5 membros permanentes do seu Conselho de Segurança, que atualmente é Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Tá? Só depois disso é que ele vai ser levado à votação na Assembleia Geral da ONU. Tá? E daí depois realmente vai ser aprovado um novo Estado por consenso. Certo, gente? É esse aí o processo aí de votação de aprovação de um novo Estado na ONU. E daí, por ser tão, né, formal e exigido, é que, sendo reconhecido pela ONU, inclusive pelos 5 membros, né, do Conselho de Segurança Internacional, do Conselho de Segurança da ONU, aí ele vai ser reconhecido como Estado de fato, porque seria incongruente, né, ser reconhecido pela ONU, mas não ser reconhecido como Estado. Né? E aí nós temos
mais uma forma de reconhecimento que é a de direito. Que essa é bem curta e simples, que é o seguinte: é um fato que implique essa intenção. O Estado, a comunidade internacional, exerce, pratica um fato que implica que já reconhece a existência daquele outro Estado. Né? O que é esse fato? Um tratado, um acordo, né? Enfim, qualquer fato que um Estado pratique com outro que não teria como ser praticado caso não se reconhecesse a existência daquele Estado. Às vezes ele não emitiu uma nota formal do seu ministro das Relações Exteriores, mas já fez um tratado de reconhecimento de fronteira ou de comércio com aquele novo Estado. E aí é óbvio, como é que eu vou dizer que eu não reconheço esse Estado se eu já tenho até um tratado de fronteira com ele? Né? Fica incongruente isso. Né? Agora, outra forma que nós temos aí de reconhecimento, nós podemos passar, é a seguinte: incondicionado ou condicionado. E aqui é o seguinte: em regra, né, normalmente, o reconhecimento é incondicionado. Não se impõe condições ao novo Estado, falando, oh, eu só te reconheço se você fizer tal coisa. Né? Em regra, ele é incondicionado. Tá? Mas há casos em que a sociedade internacional, imponha condições para que o Estado seja reconhecido. Como observância dos direitos humanos e fundamentais, direito das mulheres, enfim, eu posso criar toda uma série aí de direitos, de condições que eu falo, ó, nós vamos reconhecer você, mas desde que você garanta que as mulheres tenham um direito a voto, ou então estudo, né, que você não vá invadir um outro país ali para tentar ampliar seu território, enfim, pode-se criar várias condições para impor o reconhecimento de um novo Estado, certo? Aí nós temos também, como forma de reconhecimento de um Estado, os reconhecimentos especiais. Que é o quê?
reconhecimento por beligerância, insurgência, que a gente viu na aula passada, né? Insurgência, reconhecimento como nação e reconhecimento de governo. Certo? Vamos falar de cada um deles. Reconhecimento de beligerância. Reconhecimento de beligerância, tá? Olha só, é um processo, como a gente já viu na aula passada, processo armado, revolucionário, armado revolucionário, em que parte da população se levanta contra o governo. Tá? Contra o governo. Para criar um novo governo, para criar um novo Estado. Tá? E aí também nós temos o reconhecimento por insurgência. Reconhecimento por insurgência. Isso aqui se dá como? Né? Revolta, um pouco menos grave que a beligerância, revolta de grandes proporções. Mas que não chega a formar uma guerra civil, tá? Mas sem amplitude de guerra civil. E também vai modificar a formação desse Estado, a política dele, então às vezes até exigir a criação de um novo Estado, e aí, dependendo, vai ser reconhecida também pela comunidade internacional. Tá? E aí também nós temos o reconhecimento como nação. Que aí é o seguinte: um
ou mais estados reconhecem que um determinado grupo tem todos os requisitos necessários para ser considerado como nação. Tá? E aí, um pequeno adendo, tá? Para serem reconhecidos os governos, eles devem demonstrar estabilidade e permanência. Certo? Tem que mostrar que estão ali para ficar, para se colocarem como país mesmo. Certo, gente? Agora, nós vamos dar uma parada, né? Depois eu volto para gravar a segunda parte dessa aula, tá? Por enquanto, a gente fica por aqui. Beleza? Até daqui a pouco. Até depois.